E é o que acontece? Porque o que acontece? Tem senhorinha lá de 70 anos, de 60, meu, ela vai saber o que é o reino, o que é, como que foi dividido, o que foi. É difícil, assim, não é um assunto para qualquer pessoa. As pessoas têm que entender um conceito geográfico. Então, tem o geográfico norte, sul, aí você tem os históricos, né, da quem herdou os reis. Aí o cara pega, coloca isso na aplicação de uma pregação muito grande, as pessoas se perdem. Uma coisa que eu pergunto quando eu estou construindo alguma mensagem é: para que isso serve para mim e para as pessoas que estão ouvindo? Porque quando você, por exemplo, o cara é um historiador, então obviamente ele quer saber tudo sobre o contexto histórico, ele é um historiador, é a área dele. Agora as pessoas na sua vida comum, que pegaram seu ônibus, que vai voltar de ônibus para casa, que está ali cansada, que trabalhou o dia inteiro, por que isso importa para ela? Quando você começa a se perguntar para que isso importa para a irmã Maria, para a irmã Joaquina, para a irmã Josefa, para o irmão Toinho, para o irmão Gilberto, você começa a pensar, opa, tem coisa demais aqui. Tem coisa que está muito fora do contexto dele e que ele não vai pegar. Então o que eu vou fazer? Resumo. Eu vou resumir, eu vou pegar qual é o ponto principal. Pronto, sobre o texto que eu selecionei aqui, Jonas. Jonas, peguei um texto aqui do começo do livro, vou falar sobre a ida dele para Nínive. O que eu preciso pelo menos contextualizar? Olha, ele pegou um barco para Tarsis. Tarsis que hoje você conhece por Espanha, tá? O sul da Espanha. Então ele ia fazer uma viagem, ele estava se distanciando, se ele tivesse ido até Tarsis, estaria a mais de 2.000 quilômetros distante do lugar para onde Deus mandou ele ir, que é Nínive, que está na direção oposta, tá? E aí quando ele está indo para Tarsis, vem a tempestade, os marinheiros se desesperam, jogam toda a carga, e já sem perder a esperança de vida, descobre Jonas dormindo lá embaixo. Ele começa a questioná-lo: quem és tu? De onde vens? Que Deus é o teu? E aí quando Jonas toma conhecimento daquela tempestade e abre para eles o jogo, né, fala: eu sou hebreu e sirvo ao Deus vivo. E aí Jonas sabia muito bem o porquê daquela tempestade. Ele diz aos marinheiros: me joguem ao mar. Ele assume a responsabilidade sobre aquilo que estava acontecendo. E aí, diante disso, você vai enxugar um monte de informações que você poderia dar. Porque os fenícios tinham vários navios, devia ser um navio fenício. porque Jope é tantos quilômetros distante da cidade dele. E por aí vai. Informações que até são relevantes, mas se elas utilizadas todas, vai tornar a mensagem enfadonha. A mensagem enfadonha não é absorvida. Aí o povo dorme. Aí o povo dorme e você perdeu a sua chance de entregar uma mensagem de Deus, porque você carregou muito. E aí você não consegue aplicar aquilo que realmente deveria ser aplicado. Exatamente. E aí a contextualização, ela é importante porque é onde você se conscientiza de que alguma mensagem você tem que entregar ao povo, tá? Então não é só você construir um discurso. Por exemplo, tem um discurso de um filósofo, de um presidente, né? Discurso de posse. Não é você só construir um discurso cansativo, enfadonho e cheio de informações. É você aplicar aquele conhecimento à vida. Aquele conhecimento tem que ser absorvido pela igreja para tomar uma posição. Então, sobre o que você quer falar? Sobre desobediência? Então você vai focar naquilo que é relevante para isso. Ele foi para um navio, teve a tempestade e foi jogado ao mar. Deus preparou um grande monstro marinho, como diz no grego, katai megalo. O Dag Gadol no hebraico, que é grande peixe. Aí fica essa polêmica. Era uma baleia? Era um peixe? Isso é irrelevante. Então, se você entrar nesse tipo de disputa, você vai perder seu tempo. Deus preparou o que for. O que Deus preparou serviu. É isso que interessa. Deus preparou, engoliu Jonas e regurgitou na praia. Aí, se você disser que o peixe regurgitou ele em Nínive, aí você cometeu um crime. Um crime contra o conhecimento teológico. Mas o peixe, porque Nínive não é litoral da Mesopotâmia. Exatamente. Ele regurgitou Jonas no litoral. Aí para chegar em Nínive, Jonas se vire. Teve que dar pernada, 900 quilômetros do litoral onde ele foi. Não tinha avião. Exatamente. Para fazer o que ele já podia ter imputado. Já devia estar lá. Que é desobediência. Então tem muito subsídio, né? Você pegou, né? Você está perdendo tempo desobedecendo a Deus. Você está indo para o outro lado onde Deus te mandou. Claro. Então, quanto mais você desobedecer, mais longo vai ficar o caminho. Claro, independente se igual... Pegou?
Igual alguns historiadores, Impressionante, né? Os pais dele, os indivíduos mataram os pais deles. Exatamente. Tal. Você até pode linkar isso, né? Mas o que a desobediência faz, né? Isso aí. As consequências. Agora, você imagina, comer, sandália, não tinha bicicleta, não tinha jatinho, não tinha... Meu. Pernada, né? Se tiver um jumento, o cara já dá glória a Deus. Exatamente. Mas se não, vai ter que ser pernada. cabrista. Então, o texto, por exemplo, ó, livro do profeta Jonas, capítulo 1, olha o que o texto diz aqui. Eu acho que é a Almeida Revista e corrigida esse texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Interessante isso aqui, eu estava vendo o Isaião explicando sobre isso aqui. Como as pessoas se apresentam na atualidade. Se eu perguntar para uma pessoa na rua, quem é você? Vai falar, meu nome é fulano de tal, eu sou padeiro, eu sou advogado, eu sou policial. As pessoas se identificam hoje com o que elas fazem. E na Bíblia Sagrada elas são identificadas ao grupo a que ela pertence, ou a família, tá? Então quem é Jonas? É filho de Amitai, o pai dele. Mas lá no interior ainda é assim. Ainda segue, né? Segue um pouquinho isso aí. Sim. É o filho de fulano, de é o tal. filho de ciclano. Só no Exatamente. interior então eu sei. Aquele ali é o filho de louro, é o filho de... Sabe o que é é o isso neto aí? de ciclano. Isso é uma ilustração. Você já está ilustrando e trazendo, por exemplo, relações do texto com a realidade atual. Isso que é praticado ainda no interior está presente no texto aqui. Hein, Varão? Pode falar. Não, assim, tipo, eu ainda falo ainda. Tá assim, vendo? Que ainda tem essa relação. Quando eu encontro alguém lá da região. É marido de fulano, né? É esposa do fulano. Eu sou filho de fulano. Isso. O meu pai é esposo de tal coisa. Filho de sua Tacília. É assim tudo. Ótimo. Aí disso aí você já começa a ver. Suas raízes, de onde você veio, né? Exatamente. Você traz uma lembrança das suas raízes, né? E aí você vê, por exemplo, de onde você é. A pergunta que fizeram para ele no navio, né? Aqui é o começo do texto ainda, vai chegar ainda lá. Mas vai ser perguntado, né? Quem é você? Quem é você? Jonas, filho de Amitai. De onde você veio? De Israel, dos hebreus, né? Sou dos hebreus. A que Deus você serve? O Deus que fez os céus e a terra, o único Deus. Então, a sua identidade, quem você é, a quem você pertence, em que grupo você está, a qual Deus você adora. Então, você tem aí questões ligadas à identificação. Então, você tem alguns links que você já vai encontrando, que você já vai fazendo, que já vai desenvolvendo. Dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, esse porém aqui é um problema não só para Jonas, né? Que é o mais importante. Tudo bem que você saiba quem é Jonas e qual é o contexto dele. Só que mais importante do que você falar de Jonas é você falar de uma mensagem que atinge a vida das pessoas. Porque do jeito que Jonas tinha o porém dele, a gente também tem o nosso porém. É um grande homem de Deus, porém desobedece em alguns momentos. É uma grande serva de Deus, porém é incrédula e murmura em alguns momentos. E aí você tem sempre um porém. Então, muitas das vezes, o que atrapalha a vida das pessoas é o porém, né? Então, é impressionante como você vai lendo e vai achando relações, vai achando, né, aplicações. E essa aplicação é a contextualização. É você pegar a mensagem lá. Jonas é o quê? 600 anos antes de Cristo, né? 600 não mais, porque o cativeiro foi 700 e pouco. Ele está antes do cativeiro. Exatamente, 800 700 antes de Cristo, que é o contexto de Jonas. Você vai pegar e vai aplicar hoje. Vai atualizar ele. Fazer esse texto faz sentido para você. Já visto aqui, corroborar aí quantos obreiros, né? Você não pode falar nada, ele está sem o botão. Pô, fica melindrado. Verdade. Isso não é só obreiros, mas a igreja inteira. Isso aí, né? exatamente. Desejo, você não pode mais querer corrigir ninguém, de ninguém. Opa, fica, não, quem é você, cara? Não é assim. Aí você, então, numa concordância bíblica, fazendo uma concordância bíblica, você consegue linkar com alguma instrução de Paulo sobre obreiros que não conseguem ouvir uma repreensão, porque terão comichão nos ouvidos, não suportarão essa doutrina, como Jonas não suportou a ordem de Deus. Deus deu uma ordem direta para ele. E o que ele fez? O contrário. E aí tem muitos obreiros na atualidade que são assim, são Jonas da atualidade, que a Bíblia diz uma coisa e ele faz outra. Ou a igreja dá uma ordem, um pastor, alguém eu só dei como dá uma obreiro, ordem e ele... falando generalizando, porque... Exatamente. Mas é atual, situações atuais.
E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarso. Começou a descida. Desceu a Jope, que é a cidade litorânea, né? Olha uma informação geográfica, a cidade litorânea. Desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só que olha a incoerência dessa frase. Para longe da presença do Senhor. E você vai lá para os Salmos. De onde me afastarei da tua presença? E colocar meu leito no Seol, ali tu estás. No cume das montanhas, tu estás também. Então Jonas estava tentando algo que era impossível, que é fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. Assim como aqueles que tentam fugir da vontade de Deus estão tentando algo impossível, porque Deus é soberano, né? Então você vê aqui várias situações de relação. O Elias, não é só você saber quem é Jonas, não é você só saber o contexto dele, não é só você saber também, né? a geografia, a história do lugar, é você saber aquilo que de Jonas é importante para mim. Por que eu devo ficar sentado ouvindo você falar de Jonas? Porque aquilo que Jonas viveu é aquilo que muitas das vezes você pode estar vivendo, é aquilo que pode te instruir, pode te alertar, ou se você não está fazendo assim, pode te deixar alerta para não fazer, para que você não venha cair na mesma situação. Então você começa a ver várias relações, né, várias contextualizações que podem ser utilizadas. Então depois que você escolheu o texto e fez uma boa análise dele, você vai selecionar instrumentos de trabalho. Eu mostrei aqui, tá para vocês lá a imagem no celular. Se tem, por exemplo, ó, Randall Price, Arqueologia Bíblica. Você vai ver na Arqueologia Bíblica descobertas do Porto de Jope, que é um porto que remete a... Esses dias eu vi, tem pelo menos ali 3.000 anos de história, tá certo? Naquela região, porque descobriram edificações egípcias ali. Então era um lugar muito antigo, tá? Você vai ver sobre a marinha mercante fenícia, que atendia toda aquela região, tá? Então eles eram um povo muito ligados ao comércio internacional, tinham muitas navegações, muitos portos naquela região, então provavelmente ele pegou uma embarcação dessa. Outro livro, Tempos do Antigo Testamento, que vai trazer relatos tanto histórico quanto arqueológico. Vai trazer também muitas informações acerca disso. Outro que eu citei foi esse aqui, Atos Histórico e Geográfico. Aqui eu selecionei até a parte de Jonas. Olha o que ele vai nos dar aqui, ó. Profeta Jonas, tá? Ele está falando sobre os profetas menores, cidade deles, cidade de nascimento, e vai falar aqui de Jonas. Vai nos dar um mapa aqui onde você tem um litoral, Mediterrâneo. Ó. Aqui o Mediterrâneo, litoral, né? Jope. Jonas tensionava ir para lá. Mas onde está Nínive? Na Mesopotâmia, alto da Mesopotâmia. Então, depois que houver a tempestade, ele foi jogado ao mar, foi engolido pelo o monstro marinho, né? O grande peixe, né? E foi regurgitado no litoral, como você disse, 900 quilômetros. A pé ou de jegue, tá certo? Para chegar até o alto da Mesopotâmia, em Nínive. Então aí você tem as dificuldades que são causadas pela desobediência de Deus. Quanto mais você desobedecer, mais longe fica. E o sofrimento vai ser notório. Né? Deixa eu ver o que ele diz aqui sobre Jonas. Ó. Olha, o livro de Jonas narra como, a princípio, esse profeta resistiu ao chamado de Deus para ir a Nínive, uma das principais cidades da Assíria, proclamaram o iminente julgamento do Senhor contra a cidade. Sem dúvida, Jonas tinha ouvido falar da crueldade dos assírios e acreditava que um povo como esse merecia o castigo de Deus. O profeta tentou fugir, tomando um navio para Tarsis, talvez o vale de Guadalquivir, no sul da Espanha, ou Sardenha, que é uma ilha próxima, na direção contrária de Nínive. Depois de uma tempestade violenta, Jonas foi lançado ao mar, engolido e vomitado por um grande peixe. Talvez de forma surpreendente, o povo de Nínive aceitou a mensagem de Jonas. O livro termina mostrando o profeta aborrecido com a morte de uma planta, provavelmente uma espécie de mamona, ao invés de se alegrar com o livramento de 120 mil pessoas. Tem muita coisa para você ver em Jonas. Como ele se irrita pelo fato do povo ter acatado a mensagem de juízo e ter se humilhado diante de Deus. E como muitas das vezes a igreja também se mostra resistente a cumprir o chamado dela e pregar o evangelho para certas pessoas que a gente despreza. Logo no início ele já falou assim, detona, acaba com isso aqui. E aí Deus chama Jonas, atenção, fala, eu iria ter prazer na destruição de tantas pessoas, mulheres, crianças, animais, tudo mais que está aí. Deus tem prazer na destruição do ímpio, por acaso?
E aí a gente tem que chamar a atenção para isso. Não ser um Jonas na nossa época, né? Querer condenar todo mundo. Tem que querer condenar, que nem João João, os chamados filhos do trovão, João e Tiago, os Boanerges. Jesus quer que a gente clame para descer fogo nessa cidade? Foi. Aí o Senhor Jesus perguntou, ó, um link aí, ó, de Jonas para o Novo Testamento. Jesus perguntou, a que espírito vocês pertencem? Porque esse não é o espírito de Deus, o espírito de jagunço, né? Que quer ver fogo cair e matar todo mundo.